Quinta-feira, 11 de agosto, o Bahia Record começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Mulher de policial militar assassinado a tiros é a principal suspeita do crime. Nós não podemos ainda afirmar a questão da autoria. Vamos trabalhar em cima dessa senhora, que é a companheira dele, que foi conduzida. PM Fábio Nascimento Sintra foi morto em casa no bairro de Tancredo Neves, aqui na capital. A casa não foi remexida, provavelmente alguém que tinha acesso às dependências no imóvel. Perigo ao volante. Acidentes em Salvador e no interior do estado matam uma pessoa e deixam várias feridas. E ainda imagens exclusivas. Idoso passa mal em um avião e a aeronave faz pouso de emergência em Salvador. De volta ao trabalho. Operários da construção civil retornam aos canteiros de obra 2 dias depois da tragédia que matou 9 trabalhadores na capital. Estamos trabalhando, mas ainda com sentimento de tristeza. O que aconteceu, a vida da gente continua, né? Tocamos pra frente, mas estamos dando muito sentido pela morte dos nossos companheiros. Pedimos às autoridades mais cuidado, mais atenção com a construção civil. É uma área que precisa de muita atenção, bastante atenção. Tem também o futebol. Vitória muda o esquema para tentar vencer o Americana amanhã no Barradão. Independente aí como venha a ser a formação no meio de campo, é manter a mesma postura de querer um resultado como foi na partida lá em Paulista contra o Salgueiro. Já o Bahia poupa alguns jogadores no treinamento. O técnico René Simões ainda não definiu a equipe que pega o Internacional. Sentar com a comissão técnica, avaliar como foram os primeiros 25 minutos do treinamento com os dois, avaliar o que foi depois sem o Carlos Alberto, fazer uma avaliação disso. Agora no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. A polícia aguarda o resultado de um exame de balística para confirmar se a mulher de um sargento da PM assassinado hoje é a autora do crime. A vítima, Paulo Nascimento Sintra, foi morta a tiros hoje de manhã dentro de casa. A mulher dele, Cleide Souza Sintra, nega a participação no crime e disse que 2 homens encapuzados e armados invadiram o imóvel onde o casal estava com a filha. Durante a cobertura do caso, um fato causou polêmica. Uma repórter fotográfica foi detida pela polícia por desacato. Mesmo sem oferecer resistência, ela foi cercada pelos PMs e levada à delegacia dentro da viatura. A cobertura completa desse caso, com depoimentos da polícia e da fotógrafa, você acompanha ainda nesta edição do Bahia Record. Está preso na delegacia de tóxicos e entorpecentes em Salvador um homem acusado de abusar sexualmente da ex-enteada, uma criança de apenas 9 anos de idade. Pedro Luiz Lopes, de 36 anos, foi denunciado pela ex-mulher, que é mãe da criança. Ele estava num prédio no bairro do Imbuí, onde trabalha como zelador, quando foi preso. Segundo a polícia, a própria menina, de 9 anos de idade, contou para a mãe que havia sido abusada pelo ex-padrasto dentro da casa dela. O acusado se defende. Criança diz o que quer, né? A filha dela é mentirosa também. Pedro Luiz, que nunca havia sido preso, deve responder por estupro de vulnerável. Também está preso na delegacia de tóxicos e entorpecentes em Salvador, Cláudio Luiz da Silva, de 45 anos. Ele é acusado de tráfico de drogas e foi pego com 20 pedras de crack durante uma abordagem da Polícia Militar na Ladeira da Preguiça, no bairro do 2 de Julho. Vimos uma situação suspeita, assim, uma pessoa saindo de onde ele estava, do lugar que ele estava traficando. E quando a gente subimos e abordamos ele estava com a droga enrolada no jornal, inclusive. O acusado disse que não tem envolvimento com o tráfico, mas admitiu que é usuário de crack há muitos anos. Com ele também foram apreendidos dinheiro e um cachimbo. Parte dos operários da construção civil retornou hoje ao trabalho depois de 2 dias do acidente que matou 9 pessoas em um canteiro de obras na capital, Carol. A tragédia Juca ainda assombra amigos e familiares das vítimas. Uma dor que vai demorar muito a passar. Dona Leontina está inconformada com a morte do filho. É muita dor. Muita dor mesmo. Eu nunca pensava de perder meu filho. Essa tragédia é muita dor mesmo, que eu não tenho palavra para dizer. Eu estou com 3 dias hoje que eu não sei o que é comida. Só um copo de água ou um leite. É muita dor, senhor, muita dor mesmo. O irmão do operário não consegue dormir à noite. Emocionado, ele pede justiça.
Eu sei que esses valores que vão dar lá não vai trazer meu irmão de volta, mas o que nós podemos fazer para nós conquistar, não para nós, mas para a família deles, vamos lutar para a gente conseguir esses objetivos. Um exemplo de homem, um exemplo de pai de família. Recentemente ele foi lá na minha casa, colocou, não tem muito tempo não, o piso da minha casa, ele saiu de lá meia-noite, eu falei, poxa, como é bom, né? Ter um irmão que quando precisa tá ali, gente, e eu não vou ter mais esse irmão para isso. Edson, por pouco, não estava entre os 9 mortos na queda do elevador. Ele trabalha na mesma obra onde tudo aconteceu. Na verdade, quando me disseram que era para levar massa, seria nessa balança. Mas o mestre disse, não, vai na outra, deixa os meninos subir primeiro, para adiantar o serviço. No que subiu, foi fatal. Foi a tragédia que, não só da minha mente, como dos meus companheiros de trabalho, que estão em casa, também me ligam a todo tempo, dizem que não conseguem dormir. Eu tomei remédios que, por sinal, não fizeram efeito. Aqui no prédio onde aconteceu o acidente, as atividades continuam suspensas. A construção foi interditada pela SUCOM. A empresa responsável tem um prazo de 30 dias para apresentar um laudo técnico elaborado por um perito habilitado junto ao CREA, atestando que a obra não oferece riscos aos operários ou à vizinhança. No equipamento e área onde houve o acidente, não poderá ser feito qualquer tipo de reparo até que seja liberado pela Polícia Técnica. Em outros canteiros de obra, os operários voltaram a trabalhar, mas o clima ainda é de tristeza. Estamos trabalhando, mas ainda com sentimento de tristeza. O que aconteceu, a vida da gente continua, né? Tocamos para frente, mas também ainda muito sentido pela morte dos nossos companheiros. Depois do acidente, muitos trabalhadores passaram a ser mais cuidadosos. Estamos com mais cuidados e pedimos às autoridades mais cuidado, mais atenção com a construção civil. Uma área que precisa de muita atenção, bastante atenção. O sentimento geral é de que é preciso mais atenção para a segurança na construção civil. Falta de estrutura e consciência também dos patrões, né? Porque não é só chegar e fazer uma obra assim, a pique, não é só chegar mas tem que ter um pouco de consciência mais. Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e Madeira, o Sintracom, para evitar acidentes como o da última terça-feira, será feita uma varredura em todos os elevadores dos empreendimentos em obra. A partir do dia 5 de setembro, todos os empreendimentos onde tem elevadores de serviço, elevadores de transporte, serão vistoriados por cerca de 45 técnicos, auditores fiscais da Superintendência do Trabalho, para averiguar todas as irregularidades cometidas pelas empresas. Isso foi um acordo feito entre a Superintendência do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, Sinduscom e Sintracom. Hoje à tarde, peritos do Departamento de Polícia Técnica e da Superintendência Regional do Trabalho estiveram no canteiro de obras do empreendimento empresarial Paulo VI. Foram feitos novos levantamentos para complementar a perícia que apura as causas do acidente com o elevador de passageiros que acabou com a morte de 9 operários. A construtora Segura, responsável pela obra, enviou nota dizendo que está colaborando com as investigações e continua atendendo os familiares dos operários envolvidos no acidente. Representantes da empresa, assistentes sociais e psicólogos começarão amanhã a visitar os parentes que moram próximos a Salvador e no interior. Daqui a pouco, russo morre dentro de um navio atracado aqui na capital. E ainda, sargento da Polícia Militar é assassinado a tiros. A mulher da vítima é a principal suspeita do crime. Agora você vê imagens ao vivo feitas da torre da TV Itapuã, da Avenida Garibaldi, aqui em Salvador. Trânsito intenso neste momento. 6 horas, 40 minutos. O Bahia Record volta já.